Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca e a cada 15 dias a gente volta aqui para fritar ideias sobre temas que têm feito a nossa cabeça. Eu não faço isso sozinho, faço isso muito bem acompanhado de uma trupe. Marina Roale, que é head de pesquisa lá do grupo, vem sempre, tá aqui de novo, vem sempre desde o dia 1, né? Olá. Olá, caóticos. Carmela Moraes, que é Insights também por lá, tá aqui. Oi. Oi, caóticos. E o Wesley Xavier, você já conhece, Consumer Insight, das ideias e dos ambientes periféricos, sabe tudo que acontece nas periferias urbanas desse país, também tá por aqui. Olá, Michel. Olá. Olha, queria dizer pra vocês que o episódio de hoje é um episódio que eu gosto, hein? De um tema que eu acho que talvez seja uma das maiores contribuições da sociedade brasileira para a humanidade, que é um debatezinho sobre classe. A gente vai falar sobre isso. E olha, não é do ponto de vista do Marx, porque vira e mexe, quando você fala em classe, aparece um marxista dizendo, mas e a estrutura... Não, isso não é Marx, sei lá, não lembro mais Marx, faz muitos anos que eu li esse troço. Na faculdade eu lia, mas era, e a infraestrutura, e a superestrutura, e as relações de dominação e opressão, e a exploração, e a luta de classes, e o bagulho todo. Não vamos falar disso. Vamos falar de outra coisa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria perguntar pra vocês um negócio. Como é que vocês começaram, assim, na vida de vocês, olhando pro passado, a sentir uma sensaçãozinha de que acho que a vida tava melhorando, sabe assim? Eu tô bem, assim. Posso ficar rico? Posso. Posso melhorar? Posso. Mas, tipo, olha, eu acho que eu tô fazendo coisa que eu achei que eu não fosse fazer rápido, não. E tô fazendo. Como é que foi isso na vida de vocês? Então, falou em dinheiro, não é dinheiro, gente, é classe, fica tranquilo. Falou em qualquer coisa que compra, o pessoal fica assim alucinado. Mas essa com coisa vergonha. de agora eu tô bem, é difícil dizer sim, estou bem. Parece que a gente nunca tá bem, parece que a gente sempre quer mais. Mas eu acho que, assim, né, fui muito privilegiada e eu comprei um apartamento com a ajuda dos meus pais, com meu marido junto e tal. Já até vendi esse apartamento, porque também já mudei de ideia, não queria mais. Mas acho que foi uma coisa importantíssima pra minha vida. Tipo, eu saí da casa dos meus pais pra ir pra um apartamento próprio e eu pensei... Hein? Achei chique. Chique. Achei chique. Me E achei você, chique. Marina? Eu acho que a primeira viagem, assim, que eu fiz pra fora, que eu paguei com meu dinheiro, eu senti assim, nossa, me dei uma coisa que sim foi uma conquista. Mas com memória de família, eu tenho muito marcado a coisa do carro. E conforme o meu pai foi melhorando de vida, o carro era uma coisa muito emblemática. Então eu lembro o primeiro carro 4 portas que meu pai teve, ele comprar, a gente sair passear pela cidade, sabe? Niterói. Vem em Niterói, vamos no McDonald's só pra comer Niterói, dentro do São carro Francisco. e celebrar e viver que, tipo, melhoramos. A família de Niterói, ela se repete no padrão. E o carro tinha essa coisa, né? Não, Tem tá bom. Niterói Do até papai hoje. eu entendi, mas seu? Eu não tenho carro hoje. Não de carro. Mas que momento você falou assim... Eu sei que a gente já dá... Alguns episódios já vem tratando aqui da sua dificuldade de comprar coisas. Ainda não comprei minha cadeira. Vou comprar. Não, mas esse é a minha vontade pra você. Mas pra você, que momento você falou? O que você comprou que você falou assim, eu acho que eu tô fazendo coisas que tá valendo a pena, né? Eu acho que é isso. Viagem, acho que celular. Poder comprar nas marcas de roupa que eu achava que era impossível poder comprar e poder entrar na loja. Aquela loja que eu nem entrava. Falava, essa loja não é pra mim. Falava, não, eu posso comprar aqui. Acho que essas coisas vão dando esse senso de, tô subindo aqui. Wesley, conta pra mim aqui, porque a gente tá no ponto de vista chique. No ponto de vista, comprei meu primeiro apartamento, entrei na loja que eu queria e comprei minha pecinha. Contra você de outro lugar. E não fica com vergonha, não. vergonha. Não fica com vergonha, não. Que acontece, a vida da... Mas o tema desse episódio é a gente... acontece, não acontece? Sim, Às vezes você quer comprar um negócio, vou lá comprar um apartamento. Ai, que Acontece. Não, brincadeira, eu quero comprar uma blusinha, vou lá comprar uma blusinha. Ai, me acontece. senti muito elitista. Não se sinta, por favor, foi só uma brincadeira, Mas o Carmelinha. tema do episódio a gente fala É desse sobre tema. isso. Que É. a gente fica constrangido em falar. Isso, Né? que bom. E você, Wesley, como é que você aí, o que você falou assim, putz, acho que as coisas estão indo. Você já falou aqui de um episódio atrás, do momento que você começou a pedir comida no aplicativo, mas que coisas assim foram dando pra você a sensação de que, tava, né? Sim, o aplicativo é muito um momento individual ali de reconhecimento, né? De um protagonismo, de uma independência financeira e de... Tá num contexto muito diferente, mas eu acho que tem uma coisa muito fundamental que tá, assim, dentro principalmente da juventude periférica,
e dessa Gen Z periférica, que é os marcadores de uma caminhada diferente dos pais, né? Então, minha mãe não tinha tal coisa. E é muito louco, porque não é sobre aquele lugar que no meu tempo, aquele discurso, né? No meu tempo era de tal forma, mas é muito de acessar um espaço de consumo que minha mãe não teve acesso. Então, eu já percebo que minha vida tá diferente completamente da minha mãe. Meu parâmetro ali de mobilidade, né? Dentro dessa questão de ascensão, é muito da história da minha mãe. Meu pai eu não tenho tanta referência, né? Porque não tenho um vínculo com ele. Mas quando minha mãe fala, tal coisa eu não conseguia fazer. E hoje, nossa, ela vem me dar esses feedbacks aleatoriamente, assim, durante a semana. Ela chega lá no meu quarto e fala, pô, Wesley, você tá conseguindo fazer tal coisa, né? Fico muito feliz por você. E é uma coisa que parece estar no meu cotidiano, sabe? Então, minha mãe... Mas ela... que coisas? Conta pra gente. Igual a Carmela abriu o por coração e exemplo, depois ficou envergonhada. Conta pra gente. Eu demorei durante muito tempo, eu tive um investimento muito forte de energia e de terapia ali de família com a minha mãe, das compras ao mercado. Porque minha mãe ia sempre, porque isso de uma violência que ela sofreu na infância e também da convivência com meu pai, que ela não poderia escolher as coisas que ela queria. E era uma escolha por preço. Então, vamos pegar o mais barato dentro do mercado. E eu falei, mãe, escolhe o que você quer. E ela ia no mais barato e fala, por que você tá escolhendo esse? Ah, porque é mais barato. Eu falei, mas é o que você quer? Não, quero tal. Então, meio que era uma DR de família que nós tínhamos, mas o lance de poder escolher e construir uma escolha segura ali dentro do mercado foi o primeiro ato simbólico que a gente percebeu que tínhamos uma liberdade para pensar alimentação em casa. A questão do aluguel, minha mãe, enfim, ela não cuida mais das despesas de casa. Hoje estão todas dentro da minha responsabilidade. E isso para minha mãe é uma coisa que ela fica muito brava ainda, né? Porque dentro da lógica dela, ela precisava cuidar disso, mas ela percebe que a vida tá mudando porque eu já assumo responsabilidades que ela nem precisa se preocupar. Agora ela até dá brincada, né? Você vai pagar meu carrinho da Shein, né? Então ela entra muito nesse contexto. E claro, assim, outra coisa também, eu consigo pagar mimos pra minha mãe. Minha mãe adora Heineken, beber Heineken. Ela teve as etapas da vida dela, né? Que ela vai falando que a cerveja vai dando dor de cabeça pra ela e ela muda. Mas no final das contas ela tá querendo experimentar outra coisa e justificando ali o consumo dela, né? Então a questão de comprar cerveja. E aí já pra mim, vem muito de como eu penso minha mobilidade pelo bairro, assim, por São Paulo. O lance de, tipo, vou visitar um amigo que mora a 2 horas da minha casa de transporte público. Vou pegar um Uber, vai dar R$80? De ida e volta 160? Eu vou fazer porque eu quero ter esse acesso de poder me locomover com segurança. Então, mobilidade, pra mim, foi uma das principais questões, depois da alimentação, que me fizeram me localizar enquanto alguém que estava tendo uma mobilidade financeira dentro do meu contexto de periferia, né? Porque hoje ainda eu me deparo, quando eu convido amigos pra ir na minha casa, que é tipo eu ter que pagar o Uber pra ele porque ele tá sem dinheiro mesmo da condução. Eu falo, pô, vou pagar uma segurança pra ele vir aqui. E isso pra mim é muito simbólico, é de ter um dinheiro que ele já saiu da lógica de pensar uma infraestrutura pré-determinada ali de subsistência, sabe? Eu não penso mais. É claro, eu reflito muito e levo em consideração estratégias no cotidiano pra garantir a subsistência, mas hoje eu tô num outro nível que é pensar a minha mobilidade e acesso, que pra mim é muito importante. Então mobilidade pra mim vem sobre acesso e escolhas mais seguras, assim. Maravilha. Olha, eu vou abrir meu coração aqui pra Carmela ficar também menos constrangida. Ai, que bom. Eu acho que pra mim foi quando eu pude entrar numa livraria e comprar quantos livros eu quisesse. Então eu entrei e falei, eu quero levar esses aqui. Não passei na maquininha pra saber o preço. E acho que tem 2 aspectos. Esse é bonitinho, porque o pessoal fala, ele é leitor, né? Isso não constrange tanto. Mas acho que eu já devo ter ido a mais de 50 países e eu não achei que com a idade que eu tinha eu ia a tanto país, apesar de sempre ter gostado de viajar. E, sei lá, já fui 40 vezes a Buenos Aires, sei lá. Já falei que você é o Zeca Camargo da antropologia. Já você fui devia ter lugar. o seu próprio Eu reality. esperava, um quadro né? no Fantástico. E dentro assim. desse processo aí eu falei, rapaz, eu já fui em um lugar que eu jamais achei. Já me enfiei no meio do deserto Saara, sabe assim? Já fui a Luang Prabang, na Laos, já me enfiei num monte de buraco. E eu achei que eu não ia ter dinheiro pra isso. Quando eu decidi ser antropólogo, óbvio, né? Porque, você sabe, né? A pessoa faz quase um voto, né? De abstinência quando entra num buraco desse. E eu acho que ali foi o momento que eu falei, E também acho que teve outros momentos aqui pra Carmela ficar mais solidária. O dia que eu sentei na classe executiva, eu falei, eu acho que deu em alguma coisa. Comprei numa promoçãozaça. Tinha um site que eu nem sei se existe mais, que era Melhores Destinos, sabe? Era um site que existia ali nos anos de 2010, que era promoções de passagem. Isso mesmo, se eu não me engano foi 2013. Eu tava sentado, apareceu um pop-up assim do aplicativo, executiva para Nova York. E era, me lembro do preço, R$1.700 ida e volta, na executiva da Delta para Nova York. Aí eu olhei para mim mesmo e disse, mas isso eu tenho. Eu posso ir. É parcelado, óbvio, tá? Eu posso ir.
E aí... Nem que eu vá e volte, só É, pra executivo. foi Eu fico exatamente o dois que eu dias. pensei. Bate Só pra e volta, andar, tomar um passear de sorvete. executiva. Eu vou a Nova York de executiva. E era chiquérrimo naquele tempo a executiva, porque eu sou senhor de idade, né? Tem muito tempo. E aí eu entrei na executiva, a aeromoça ainda passava com um carrinho, que não era aquele carrinho do Chicken or Pasta, sabe? Que ela vem, que ela pá, um monte de gaveta. Tinha uns drinks, essas Não, coisas? tinha drink, chique. Cacete de É, cristal. Era um troço, um carrinho, assim, tipo carrinho de churrascaria quando ele passa com a sobremesa. Era um carrinho daquele, assim, e aí a mulher ia lá e eu não sabia se dormia, se bebia muito, porque a bebida você pode beber quando você quer, não sabia se comia, ou se ficava só de olho no que os outros estavam fazendo, não sabia como apertava o cinto, baixava a poltrona. E naquela hora eu falei, por R$1.700 parcelado de 10 vezes, e eram 10 vezes, Delta. Fui a Nova York, chegou em Nova York, comi hot dog, voltei. Mas foi chique, tinha fila especial pra classe executiva. Eu achei o máximo. Nessa hora eu falei, trama da classe média, né? Você dá uma bicada lá em cima, de vez em quando você volta pro teu, mas achando que deu certo porque bicou. Diga lá. Eu tenho uma curiosidade, cara. O seu primeiro artigo de luxo, como que foi adquiri-lo? Meu primeiro artigo de luxo... eu lembro. Eu tinha 30 anos. Eu tinha 30 anos, eu me dei um relógio. E eu, com culpa, uma culpa magistral, saí da minha casa, fui ao Shopping Cidade Jardim, de carro, e aí pensando, eu vou me dar esse relógio, mas aí eu tenho 30 anos, e eu juntei esse dinheiro porque era um sonho meu ter aquele relógio, e aí entrei na loja, comprei o relógio com culpa. Muito culpado, não faz nenhum sentido. Aquela culpa do pessoal da esquerda do bonezinho vermelho, né, eu? Aí não faz nenhum sentido, o país tá acabando e eu comprando relógio, eu sou intelectual, como é que eu tô agarrado nesse tipo de coisa? E foi nisso, foi ali que eu... E com culpa. Mas a culpa passa, né? Culpa passa. Quem já transou aí sabe, né? Você já transou, você já teve culpa, mas passou facilmente. É a mesma coisa, eu acho que é a mesma sensação, sabe? Quando você tem ali sua mãe não sabe que você transa, e você vai lá e transa, foi a mesma coisa. Passa, né? Não é porque a vida é dessas coisas. Mas vamos embora. Olha, você já reparou que a conversa vai render hoje nesse episódio, né? A gente tá falando sobre um aspecto fundamental na dinâmica da vida brasileira, que é a distinção de classe. E como é que elas operam dentro do cenário latino-americano. Você pode achar que esse negócio de classe A, B, C, D é tudo igual em qualquer lugar. E eu posso te adiantar aqui que não é. E não é por uma questão muito simples, porque a cultura, de maneira geral, ela interfere nesse processo de diferenciação. E muitas das vezes o que é classe A, B, C, D, E no Brasil é muito diferente da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, dos Estados Unidos, do México ou de, Guiana Francesa. Nesse processo todo é interessante que cada país vai sendo obrigado a inventar formas objetivas de gerar essas classificações para poder ajudar as marcas a classificarem seus consumidores. E renda, já te adianto, não é suficiente. Não é ao ponto de que no Brasil nós fomos obrigados a inventar um negócio que é o chamado Critério Brasil, que nada mais é do que uma forma de classificação da tua posição na pirâmide de renda da sociedade brasileira, muito baseado nas coisas que você tem na sua casa. Dado que dinheiro é um assunto proibido dentro da realidade brasileira, o que acontece é que os pesquisadores são obrigados a perguntar, se forem se basear no Critério Brasil, quantas geladeiras, quantos banheiros, quantos toca-fitas, quantos vinis, quantos micro-ondas, quantos quartos, quantas salas tem na sua casa para poder dizer quem você é. O Critério Brasil já não funciona do mesmo jeito, sobretudo dentro de um modelo de sociedade com grandes saltos econômicos e com grandes quedas, e aí a gente cada vez mais tem que pensar sobre qual é o teu lugar na pirâmide. Tu tá comprando Barbie falsa ou Barbie verdadeira? Tu tá andando de Honda Civic e tá achando que é um Faria Limer? Você acha que teu Renegade é carro esporte? Vamos falar sobre isso aqui hoje, hein? Tem muita mudança. E se tem mudança, você já sabe, é hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, o boi de hoje é miopia de classe. Conta mais. Miopia de classe é essa dificuldade estrutural da gente saber quem somos nós nessa pirâmide socioeconômica. Tem muita gente por aí que sabe o seu mapa astral de ascendente, pré-ascendente, quinto país, quinta casa, sabe a paleta cromática, sabe se é vata, pita, não sei o que no yoga, sabe tudo que funciona pra si, mas não sabe dizer a que classe pertence.
Porque esse assunto é um verdadeiro tabu, né? A gente sempre fica nessa de acho que eu tô confortável, mas alguém tá melhor que eu, tô menos, tô mais, tô isso, tô ali. A gente cria um imaginário do que é cada classe na nossa cabeça, mas a gente fala pouco sobre isso. E, inclusive, quando a gente vai fazer pesquisa diretamente sobre consumo com marcas que falam abertamente sobre isso, até nesse lugar, onde num briefing você tem um espaço demarcado para falar sobre isso, tem crise. E aí, exemplos e números a gente pode dar de quando a gente tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que determinar lá, porque a gente ainda usa essa classificação, consumidor classe A, consumidor classe B, C e tal. Como é que a gente acha esse consumidor? E inúmeras vezes acontece da gente levar um consumidor e aí a marca fala, mas isso aí não é classe A, B, C, porque olha a cara da pessoa e diz que não é, mas a gente vai falar disso também. Ou então, da gente fazer aquela coisa, vamos visitar a casa do consumidor, e aí você vai lá na casa do fulano classe A. E aí você chega com o gerente de marca, de todo mundo, visita lá, e eles voltam, nossa, mas eu não imaginava que o cara da classe A era assim, não. Porque esse cara, ele pesquisa preço de produto, porque ele acha que o classe A tem que ser o Logan Roy do Succession, ele imagina um bilionário, enfim. Tem uma série de borramentos que a gente vive, porque como a gente não consegue falar sobre o nosso, a gente vai julgando o outro de uma maneira velada. Ninguém sabe dizer, e pouca gente, a gente já falou do critério Brasil agora, né? Pouca gente sabe que critérios são esses que colocam você dentro dessa pirâmide socioeconômica brasileira. Ô, Má, e tu falou agora desse borramento e classe vira meme, né? Tem muito meme de rico, muito meme de pobre. E daí eu me lembrei do meme do pobre premium, que é maravilhoso. Não sei se vocês já viram. No TikTok viralizou. Sim, que a tem uma menina... moça que é Uber, né? Que ela é maravilhosa. E ela fala, meus vizinhos, só porque moram no condomínio com piscina e porteiro, acho que são ricos, acho que são parte do 1% da população. Na verdade, eles são só pobre premium mesmo. Você sabe que esse negócio aí do meme do pobre premium tem o tal do renegade, né? O pessoal que tem renegade e acha que é rico. E aí, eu fiquei lembrando de uma amiga minha, que é uma pessoa famosa, sofisticada, mora num apartamento desses que vou na sala dela e eu pergunto a ela assim, fala assim, vamos contar quantos passos ela dá na hora que eu peço a ela um copo d'água. E aí eu sento no sofá da sala e falo assim, querida, você pode me trazer um copo d'água, por favor? Aí eu fico contando. Um apartamento de 400 metros, negócio absurdo. E ela tem um Renegade, que fundou na água, na enchente de São Paulo. Aí ela melhorou e comprou um carro melhor. E um dia ela chegou em casa e a filha dela, de 8 anos, falou um negócio que eu adorei. Ela disse, mãe, Renegade é carro popular. E ela ficou ofendidíssima. Ela disse, Renegade é carro popular? A filha disse, sim, mãe, olha aí, olha quanto. Sim. E eu achei essa a melhor distinção, a melhor classificação possível de definição o que é carro popular. Olha quanto. Mas o cara que compra um Renegade, ele acha muitas das vezes que ele pode, ou que ele é importante, muito por conta de um negócio que Marina ia falando, que a distinção de classe no Brasil, ela se opera ou ela funciona, sobretudo através da imaginação, né? Você acha que alguém é alguma coisa a partir da imaginação que você tem sobre aquela classe social. Eu estava até vindo pra cá, o episódio da Berlinda, com a Thaís Farage, com a Mauri... Como é que é? Amuri, a adoro. Muri, e a moça é Vivian. Vivi Rodrigues. Berlinda, na Berlinda. Tá aí no Spotify, ouçam, porque vale a pena. E a moça que é Vivi, do Papo de Valor. Papo de Ó, Valor, sou fã. ela tava dizendo que levou um choque quando ela começou a fazer planejamento financeiro de várias pessoas que ela imaginava, porque ela imaginava que aquela pessoa faturava muito, assim, rios de dinheiro. E quando ela foi olhar a conta da pessoa pra ajudar a pessoa lá a ficar no verde, né, no azul, sei lá qual é a cor, não entrar no vermelho, ela falou, mas essa pessoa só ganha isso? Eu achava que ela ganhava muito mais. Esse é um elemento importantíssimo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Como é que a imaginação, essa especulação sobre a forma como o outro consome é parte fundamental. O motor do teu próprio consumo, que você quer consumir igual ao outro, como da dúvida se o outro é aquilo que ele é mesmo, né? Então os clientes, eles sofrem a beça quando falam dessa coisa de classe A, porque a classe A que eles imaginam não é a classe A que eles entrevistam. E aí, por mais que os números digam, é classe A, o fulano não consegue entender que a classe A pode ter aquela cara, né? Aquele modo. Mas vamos começar do começo, gente. Vamos começar entendendo um pouquinho o que é essa classe que boa parte das vezes baliza. E não tô falando aqui de estudos sociológicos, não. Weber, Marx, seus irmãos, não. Tô falando do ponto de vista do mercado. Que percepção de classe é essa que norteia boa parte das vezes os estudos de consumo
e os estudos das organizações, das grandes organizações e companhias sobre seus públicos-alvo? Classe nada mais é do que um recurso de classificação das pessoas na sociedade. E quando você trabalha com consumo, com marca, né, a premissa do consumo é entender, tô criando um carro, tô criando uma roupa, quem que é o público, né, que eu vou projetar isso, e aí você vai ter que entender quem é essa pessoa na sociedade, e aí a gente tende a, de cara, pensar em quanto que ela ganha, qual que é a renda dela. Então, quando a gente fala de classe, a gente pensa, geralmente, quanto que ela tem no banco. Só que o nosso poder de consumo e o que os nossos drives lá que levam a gente a consumir vai muito além do quanto a gente tem ou não tem no banco, né? Porque uma coisa é o dinheiro que você tem no banco, outra coisa é o lifestyle que você parece ter, outra coisa é quanto você está disposto, o que você acha que é bom, o que não é, a sua visão do que é luxo, do que é necessidade. Isso tudo fica muito borrado. Então, a gente usa né, uma classificação de classe para entender quem a gente está, né, na sociedade. Ou quando você vê na imprensa lá, matéria sobre classe C está consumindo mais ou menos. Classe A agora faz isso ou aquilo. A gente precisa de uma baliza, a gente precisa de um parâmetro que seja um acordo ali, um senso comum, porque não dá para cada um acordar e decidir o que é classe. Então, quando a gente fala de pesquisa, tem lá da ABEP, da Associação Brasileira lá de Pesquisa, tem do Critério Brasil, a gente tem que usar esses recursos sociodemográficos, mas esses próprios recursos, eles não são baseados só na renda. Quando você olha para muitos países lá fora, assim, os Estados Unidos, tem um negócio que é a renda anual, quanto que o cara ganha no ano. Nos países latinos isso não funciona. Então todos os países latinos, eles contam com um sistema que é quase um sistema de pontos ali, que além do quanto você ganha, tem uma série de outras coisas que diz quem é você na pirâmide ali. Porque isso não é só sobre quanto você ganha, mas o que você consegue acessar. Então, se você mora ou não num bairro com uma rua asfaltada, pavimentada, se tem acesso à água, o grau de escolaridade da sua família. E é assim que criou lá, assim, só que tá ultrapassado, porque hoje o Critério Brasil, olha, você tem um aparelho de DVD na tua casa. Eu lembro na escola, isso no fundamental, de chegando um censo gigantesco, quase uma prova de mais de não sei quantas perguntas que você tinha que ir lá pontuar, né? Alternativa, né? Colocar se você tem 2 geladeiras, se tem isso. Eu lembro muito emblematicamente disso e levando as questões pra minha mãe também, né? Faziam tudo isso nos colégios. Pra ela saber que classe social vocês eram. Exato. Que é uma loucura, né? Demais, nossa. Absurdo. Sim. E eu acho que é uma loucura interessante. Eu acho que, melhor dizendo, eu acho que quem bagunçou esse bagulho foram os milênios. Por uma questão muito simples. Você pegava herdeiro que saiu do apartamento confortávelzinho do pai, e como era herdeiro lá da Hot Yoga, de Pinheiros, aquela gente, eles iam morar em apartamentos micro, sem essa quantidade de banheiro, sem essa quantidade de micro-ondas, porque as ondas do micro-ondas fazem mal pro vegano orgânico, sem glúten, sem essa quantidade dessa bagulhada toda. E aí, automaticamente, eles eram classificados como classe C. Só que o cara era herdeiro, né? É outro patamar de classe C. E aí não dizia, né? Ele tinha um consumo muito sofisticado em termos de demanda, mas que pelos dados estatísticos, de certo modo, Ele se enquadrava desse Critério ali, né? Brasil, ele não se enquadrava, ele era colocado em outro lugar. E aí ele e a empregada dele, que é 3 vezes na semana para poder limpar o pelo dos gatos, ficavam na mesma classe social. Que é uma loucura. E aí eu acho que esse negócio é interessante porque quando a gente está pensando em distinção de classe, a gente precisa entender que é quase como se você estivesse enchendo uma mão com areia, assim. Quando você pega e acha que conseguiu classificar de um modo, a areia escorre pelos dedos, assim. A tua classificação escorre pelos dedos. Porque essas distinções, elas são feitas no cotidiano, na dinâmica da vida, no debate social, na forma como a gente vai gerando essas diferenciações no dia a dia. E aí qualquer forma de tentar botar isso no papel, em tabela, dá ruim. Mas o que não quer dizer que a gente pode deixar de lado, né? Ou precisa deixar isso tudo de lado. Você pode aí ter alguns marcos. Que marcos são esses dessa distinção que são fundamentais na invenção do cotidiano de classe? Michel, então com relação aos marcos, acho que é bom a gente aterrissar aqui para o ouvinte também conseguir entender como que o Critério Brasil aí faz essa classificação de classes, né? Então eu tenho aqui os dados do último censo, né, que foi do ano de 2022, a estratificação ali, né, dos domicílios de 2022 pelo IBGE. Então, aí, ó, para todo mundo tentar se identificar. Então, o que se considera o Critério Brasil classe A? Então, hoje corresponde a 2,8% da população. E são famílias aí, né, com uma renda domiciliar, então considera todos os membros da família, superior a R$22 mil. A classe B, hoje, ela corresponde a 13,2% da população. E ela tem uma renda mensal domiciliar entre 7,1 mil e os 22 mil. A classe C corresponde a 33,3% da população e tem uma renda domiciliar entre 2,9 mil
R$7,1 mil. E a classe D e E, que corresponde a 50,7% da população, tem aí uma renda mensal domiciliar de até, no máximo, R$2,9 mil. Só para falar em outras palavras, para ficar bem claro aqui, né? Quando a gente está falando de renda mensal domiciliar, é juntar o dinheirinho de todo mundo que está dentro da casa. Então é o dinheirinho do papai, o dinheirinho da mamãe, o dinheirinho do teu filho estagiário, o dinheirinho do teu neto que já faz bico vendendo miçanga no Instagram, o dinheirinho de todo mundo. E ainda coloca também o 13º, o bônus, o bico que você pode fazer. Então é tudo. Tudo. E aí é muito interessante, porque o povo que tá ouvindo a gente deve estar chocado, dizendo, meu Deus, eu sou classe A mesmo, né? Você pode ter um renegade e ser classe A, né? O que não quer dizer que você faz parte do 1%. Para ser 1% é outra história, a gente pode entrar isso ao longo do episódio. Tem muita pesquisa que o povo quer vender um produto de luxo, aí ele vai nessa renda aqui dos 22 mil, aí chega lá na casa e fala, ele não tem a cara do que eu imaginava. Aí a gente tem que ficar criando critérios para chegar no que aí o mercado chama do classe A gargalhada, que eu amei quando entrei no mundo da pesquisa e descobri isso. Que é o A do A do A, que aí entra no produto do luxo, disso, daquilo. Mas é um outro papo. E aí, Carmela, acho que isso tudo que você traz, ele é bom, porque pouca gente sabe, né, desse acesso de como você se classifica, mas mostra como esse sistema, ele é falho pra gente entender como isso acontece. E eu acho que tem um autor muito interessante pra gente pensar isso, que é o Bourdieu, né, que ele fala muito de... Chatíssimo, né? Difícil. Não, você disse Tenho difícil trauma porque você é de Bourdieu. educada. Eu acho chatíssimo. Pra Tá lá gente, fechadinho pra mim, pegando Tem um que pau. ler, assim, né? Se puder pagar alguém que fez um TED, pena que ele morreu antes de ter TED. Senão ele tinha feito tipo a Brené Brown. Deve ter uma resenha no tinha TikTok. feito um TED, o TED do Bourdieu resolvia, né? Mas vamos ver se tem um TED do Bourdieu. Mas chato, não Bourdieu. vou dar um TED, mas consigo dar um tweet aqui, assim, tentar, de que o Bourdieu, ele traz essa ideia da gente não... A gente não se divide, se classifica na nossa sociedade só por quanto a gente tem. Mas ele traz a ideia de capital. Você tem um capital que é econômico, você tem um capital que ele é cultural, que ele é social, que ele é material. Então, tenho quanto eu tenho na minha conta bancária, mas de repente, se eu tenho acesso a pessoas muito influentes, eu tenho um capital social. Tem um povo lá que ganha uma bolsa de doutorado que não é enorme, mas a pessoa tem um capital intelectual que permite, às vezes, que ela acesse lugares por conta daquilo. E esse negócio que você tá trazendo é muito importante, só para ficar claro aqui, não tô querendo fazer o TED do Bourdieu, não, mas vou vestir meu chapeuzinho de professor para explicar melhor essa ideia de capital. O Bourdieu, ele é um sociólogo francês, inventado, né, ou treinado dentro de um vocabulário marxista, e ele pega esse conceito de capital do Marx para poder aplicar a outros caminhos para além dos quais o Marx já tinha pensado. O Marx, quando fala de capital, ele está falando de um tipo de coisa. Capital não é dinheiro, não, tá, rapaziada? É um tipo de coisa que você tem que é capaz de gerar mais dinheiro. Então, se você tem R$10 na tua carteira em casa, isso não é um capital, mas se você tem R$10 investido na Bolsa de Valores, isso é o capital, porque é dinheiro que gera filhote. Então, tudo aquilo que é uma coisa que gera filhote pode ser visto como um capital. E ele pega essa ideia para começar a valorizar outras formas de capitais que são importantíssimas na dinâmica cotidiana. E ele vai falar, por exemplo, do capital cultural, né? Se eu estou sentado numa mesa e eu gastei para ir no Laos, lá em Luang Prabang, e eu falo, porque lá em Luang Prabang, óbvio que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, chique, né? Já foi lá o Laos. Quantos países você conhece? As atenções voltam para mim. Isso é capital. Se eu chego numa mesa no Rio e eu falo, eu sou amigo de fulano de tal, que o Rio é um lugar tacanhozinho nessas coisas, né? Desculpa os cariocas, eu sou também. Mas em Niterói, então, né? Se você fala assim, eu sou amigo da Roale, do Joale. É o clã. Isso é um capital, é um né? capital, Niterói, hein? isso é um capital. Porque isso abre portas, isso muda a sua vida. Então, capital é tudo isso, que na medida que você tem, ele pode gerar desdobramentos importantes na sua dinâmica cotidiana e azeitar o seu trânsito dentro do teu dia a dia. Então, quem tem mais capital, presta mais, né? A Miriam Goldenberg, essa antropóloga aí da Bela Velhice, ela vai dizer que na sociedade brasileira vigora um capital do corpo. Então, no Rio de Janeiro, no Leblon, se você tem aquela entradinha, sabe? O pessoal da sunga vai me entender. A entradinha, você vale mais do que eu, que nunca tive entradinha de nada, né? Então, esse povo, ele bebe um suco melhor, é mais bem tratado pelo garçom, né? No Tinder tem alguém te querendo mais. Você entra na loja, talvez ser mais bem tratado. Você quer comprar uma sunga, a mulher entende que é pra sunga pra você, né? Ela quer te vender. Não é o meu caso, que nunca tive entradinha, então esse capital não tenho. Então, é só para entender um pouquinho aqui
como essa lógica do capital é importantíssima para definir esse processo, esse jogo nos marcos da distinção. E isso é o reflexo de como a gente lê classe, né? A gente ficou repetindo aqui que a gente não fala de classe, a gente tem dificuldade de falar de classe, mas ao mesmo tempo a gente é uma sociedade totalmente organizada por classe. E aí que a gente entra no pilar dos marcos de distinção. Que é, se eu não falo e eu não posso chegar numa mesa e não é pelo menos educado, eu chegar, eu sou classe tal, eu ganho tanto, eu faço isso, eu faço aquilo, não é esse o caminho. São nesses detalhes, desses capitais que a gente vai exibindo, que a gente vai se organizando, que a gente vai mostrando pro mundo quem a gente é, onde a gente pode ir, onde eu posso acessar, e é como eu vou classificando o outro. E é por isso que, de repente, às vezes você chega num momento da tua carreira que alguém vira e fala, não, eu preciso investir em mim, eu preciso ter essa bolsa, porque quando eu chego numa reunião eu tenho que ter essa bolsa, ou esse celular, ou andar em tal lugar. Porque você tem esses marcos de distinção que você sente, que você precisa carregar coisas que vão te ajudar a performar e dizer onde você pode e onde você não pode andar. E aí, quando a gente faz pesquisa hoje, isso é um baita desafio pra gente, que a gente tem que entender determinado público que a gente quer pesquisar, não só a classe a partir do critério Brasil, mas que marcos de distinção a gente quer olhar pra entender aquele público, o lifestyle que aquele povo ele consome. E aí eu lembro de uma pesquisa que a gente fez de entender o público classe AB, né, no Brasil, que é dentro desse critério, que os acessórios, eles são extremamente importantes, né? Porque o relógio que você usa é a bolsa, às vezes você não tá ali, você pode estar com aquela blusinha do loja de departamento, mas você tem que ter um relógio que não é a marca mais luxo, porque o luxo é aquele luxo que ninguém sabe a marca, não adianta. Sua faxineira e seu chefe entendam o que você tá usando. Então a gente vai entendendo isso, você vai escolhendo as coisas que você acha que você tá escolhendo, que é só porque você gosta, na verdade é para te distinguir em algum lugar, sim. Quando vocês estão falando aí dessa questão do capital, tem essa tendência do quiet luxury. E acho que é totalmente isso, assim, né? Então, esse quiet luxury aí, que bombou muito pelas séries Successions e pelos looks das séries, que são os super bilionários, e que quando a gente olha, eles estão com roupas que aqui pra nós leigos não significa nada, porque nada mais é do que um blazer, um boné e uma coisa sem logo, sem marca, sem nada. E o quiet luxury, acho que é um pouco dentro dessa lógica desse capital de quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe que esse meu boné aqui custa $500, porque ele é da Loro Piana, do cachemir, lá dos Alpes, sei lá das quantas. Então, acho que tem um pouco disso, assim, né? Desse quiet luxury, se afastar desse lugar da ostentação, do new money, né? Essa coisa meio à la Kardashians, de querer ostentar a marca e mostrar que eu posso comprar. E justamente usar uma moda que é extremamente cara, de marcas extremamente luxuosas, mas que só quem sabe vai saber que eu tô usando aquilo. Isso é muito bom, que nessa lógica da distinção, muita gente acha que ostentar é colocar um Rolex dourado no braço ou usar uma roupa com a logo estampada aparecendo. E não, é dentro do teu grupo, o que você quer passar? Assim, o quiet luxury, ele pode ser silencioso para um grupo que todo mundo sabe. Eu não preciso dar logo aqui, né? Não quer dizer que você não tá preocupado com essa marca e que você não quer mostrar que use aquela coisa. Então, eu acho que dá pra gente revisitar o conceito de ostentação a partir de como que você quer se distinguir daquele grupo, né? Teve uma pesquisa que a gente fez uma vez para uma asset financeira. Michel participou dessa. Aquele povo que tinha que ter tantos milhões investidos para participar. E aí a gente ia fazer as entrevistas com eles, e aí os discursos, não, eu levo uma vida muito simples, eu faço isso, e eu faço aquilo. E a gente começou a entender o quanto que essas pessoas ostentavam o tempo que tinham. O fato de ter tempo e dizer que eu posso correr de Como manhã... é que você chamava ele? Você dava uma categoria, era o vencedor Bom Vivant, não era esse nome? Era o gestor de vida e o bom vivant, eu acho. Era a categoria de vida. Então eu que chamo isso no meu livro, porque eu bom usei essa história. ralador. Eu chamo de bom vivant batalhador, né? Porque se você não tá conseguindo aproveitar o dinheiro que você tem, é um sinal de que você não tá sabendo ganhar dinheiro direito, né? Sim, e aí tinha aquela coisa da equação do tempo, que você tem que mostrar que você tem tempo, mas você também não pode ser ocioso. Não, jamais, né? Esse é um negócio que eu falo sempre, né? Rico brasileiro precisa ser ocupado. Eles vão inventar. Em geral, eles não fazem muita coisa, não. É uma gente bem desocupada. Rico é desocupado. Mas eles não podem contar isso, o que é uma invenção maravilhosa da sociedade brasileira. Porque quando você pega aqui os estudos de classe e da fundação desses primeiros marcos de diferenciação, há um livrinho que qualquer publicitário passou por ele, que é a Teoria da Classe Ociosa, certo? Que é um livro bastante difundido de um economista. Eu não vou saber falar o nome, Veblen, mas é o Veblen. E o Veblen vai dizer que esses primeiros pedaços de invenção de classe, eles vão acontecer, sobretudo,
ali nessa... Se eu não me engano, no século XVIII, XIX, um pouquinho antes, onde tinha um grupo de pessoas que eram tão especiais que iam poder ostentar que elas tinham tempo livre. E aí surgiu o lazer. É daí que surgiu essa loucurinha toda, que era a teoria da classe ociosa, que era o povo que podia dizer, olha, enquanto tem gente que está trabalhando para poder comer, eu tô ficando sentado aqui porque tem gente para me servir e é assim que eu como. No Brasil não colou isso. Não colou. Não colou por um aspecto muito simples. Até 1930, se eu não me engano, você tinha a lei da vadiagem aqui no Brasil, para poder dar conta de encarcerar os pretos e os pobres, que não conseguiam inserção formal no mercado de trabalho e eram presos pela coisa de não trabalhar. E esse é um cenário que ainda hoje menos, mas se bobear até uns 15, 20 anos atrás era forte no Brasil, que os pobres saíam de casa não com a identidade, mas com a carteira de trabalho. Esse era o documento valorizado. E nesse país, onde ninguém pode ficar ocioso porque senão é vagabundo, os ricos vão vender que eles são ocupados. Não à toa o discurso é dentro da abordagem policial que eu sou trabalhador, né? Eu sou trabalhador. Você tá pegando um trabalhador, você Isso. tá abordando um trabalhador. E antigamente era essa coisa de que você precisa pegar a sua carteira de trabalho. Então o cara, ele saía de casa, era com a carteira de trabalho, não era com a identidade. CPF, eu adoro falar disso, assim, porque saber CPF de cabeça é um sinal claro de que você faz parte das camadas médias. Não há pobre que sabe o RG e o CPF de cabeça. Porque se você sabe o RG e o CPF de cabeça, é sinal de que você respondeu tanto qual é o seu RG e seu CPF de cabeça que você conseguiu memorizá-lo. Não há na dinâmica de alguém periférico, em nenhum lugar que você vá, que as pessoas estão a todo tempo te perguntando qual é o RG e o seu CPF. Você precisa comprar muito para você saber seu CPF e seu RG de cabeça. E comprar muito dentro de uma lógica formal, né? Dessa lógica que alguém está te perguntando isso. Notinha fiscal, essas bobeiradas aí que a gente vê por aí. Então é muito interessante essas coisas da operação da diferença, né? E assim, acho que pensar a diferenciação, ele vai muito independente de classe, né? Tem todo esse estigma sobre a ostentação das periferias, aquela velha aspa gigantesca, né? Porque um favelado tá gastando tanto com um tênis, né? Porque ele tá investindo R$2.000 em um calçado, porque o filho da empregada tem um tênis muito mais caro do que o meu. Essa lógica... Quando a gente pensa na periferia, fala muito também dessa coisa que o Bourdieu toca, né? Sobre o gosto universal, né? Que há um pensamento no Brasil de que toda essa elite cultural, essa cultura dominante, é o parâmetro para a construção das escolhas dentro do nosso território. Então, ele tá querendo se espelhar em mim, ele tá comprando um tênis de R$2.000 porque ele se espelha em querer parecer com alguém de uma classe dominante. E, em outras palavras, a gente entende que a periferia tá construindo as suas relações de outro modo, né? As influências e toda essa construção de gostos e diferenciação são muito mais pautadas dentro do próprio ecossistema desses periféricos. Então, dentro da periferia, aquele tênis tem um valor agregado que diferencia e localiza ele dentro daquele contexto. Então, é muito mais sobre uma diferenciação e movimento ali de classe internamente, né? Assim, claro, as periferias em São Paulo, por exemplo, são esse local de dormitório, né? Mas os periféricos, a todo momento, estão encontrando outros periféricos nesse trânsito entre os centros, entre os locais de trabalho. E esses elementos de diferenciação marcam quem são essas pessoas nessas trajetórias, né? Não é porque ele dorme durante a semana e só tem o final de semana para poder viver momentos para além dessa rotina do trabalho que ele tá pensando em se parecer com uma outra classe social. Uma classe média, né? E a gente, enfim, falou aqui da visão periférica, também da visão dos muito ricos, mas a classe média, ela também, né, se diferencia ali o tempo inteiro por meio de coisas ou experiências. E pra mim, pelo menos quando eu era pequena, era muito, assim, sinônimo de classe média viajar pra Disney, por exemplo. Era assim, meu Deus, a pessoa viaja pra Disney, ela tá bem, né? Acho que ainda é, né? Eu acho que ainda é. Sim. Tipo assim, nossa, né? Pôde viajar pra Disney e tal. Acho que também a Tinha coisa quem de... ia pra Disney e quem ia pro Beto Carreiro. Quem ia pra Bariloche. Ou quem ia pra Bariloche. Nossa, Michel. Pra mim, na escola, era muito assim. Ai, foi pra Disney, não foi pra Disney. Do comercial. E o carro também, né? Ai, meu pai trocou de carro, não trocou de carro. Ai, meu pai não troca de carro há um tempão. Então, acho que tinha essas coisas. Não, mas assim, as coisas das marquinhas. Eu lembro da minha vida, né? Os gaúchos aí, milênios, vão se identificar. Umas marquinhas Brasil Sul, Maria Guria. Quem comprava na Maria Guria... Gente, a gente não sabe nem o que é guria aqui no nosso Era país. um luxo. Pra mim era coisa assim, ó. Meu Deus, essa pessoa tá bem porque ela comprou na Maria Guria. E eu pedia pra minha mãe, ela não me dava porque era muito caro. E eu ficava um pouco mais triste que eu tinha que comprar a versão Baratex da Maria Guria. E não tinha Shein, né? Não tinha Shein. Não, nem Zara. Para a classe média, a questão da viagem é um item de diferenciação muito forte nas periferias, são os calçados brancos. Há um esforço muito grande
em preservar a limpeza de calçados nas periferias. Então, assim, de pessoas que saem com um paninho durante toda a sua trajetória, seja indo pro trabalho ou para um momento de acesso à cultura, para garantir que aquele calçado esteja branco, né? Tem até algumas falas, assim, a gente tem diversas em campo, mas tem uma do Mano Brown, que eu acho que é muito maneira, que ele fala, né, de quando chega no centro, a primeira coisa, quando as pessoas, ele tava ali na roda de amigos e, enfim, de socialização dele, que as pessoas olhavam pra ele era o tênis. Então, marca muito esse local de onde você tá vindo. Será que você tá se preservando? Será que seu tênis está em bom estado, sabe? É marcar que aquela pessoa tá conseguindo estar num local seguro e principalmente de destaque. E esse é um negócio interessante, porque a gente falou aqui pra caramba desses marcos, né? Desses marcos de classe muito orientados pela distinção bourdieusiana ou bourdiana, sei lá como fala, mas do Pierre Bourdieu, adaptado à realidade brasileira, com outros tons, né? Porque a distinção francesa não é a mesma daqui. A gente precisa adaptar esse negócio pro nosso jeito cultural brasileiro, mas a gente também não pode deixar de lado um aspecto fundamental, que é da metamorfose social que todos nós somos obrigados a passar na medida em que atravessamos ou adentramos em outros contextos sociais de classes, às vezes, mais altas, né? E aí tem alguns marcos de transição que são importantes nessa ida de um canto a outro. Como é que é isso? Que custos psíquicos são esses que ascender socialmente traz para aquele que conquista um lugar ao sol? E aí faço referência aqui a um documentário que vou citar lá no Joga na Roda. Mas como é que é isso, hein? Que custo é esse? Como a gente não tem esse acordo declarado de que você mudou de classe, não mudou de classe, como isso é pelos marcos de distinção que você vai fazendo, quando você vai melhorando na vida, né, melhorando sua condição de vida e conseguindo acessar coisas, você precisa sentir que você vai crescer, né? Você precisa acessar coisas diferentes. Só que quando você acessa e você faz esse movimento de ascensão social, você, de repente, vai se descolar do seu grupo, né? Do seu bando. Então, de repente, você tá acompanhando, você passava férias sempre no mesmo lugar, ia todo mundo ali pro hotel fazendinha, ou ia pra uma casa de praia ali, não sei o quê, e você, de repente, vai pra fora. Teu grupo não vai te acompanhar. Então, tem um custo também de se entender dentro do teu grupo ali, de quem te acompanha, quem não te acompanha, como é que a gente faz para integrar tudo isso. É uma espécie de luto social que você entra, e você tem que se entender ali se você vai fazer esse movimento e se inserir em novos grupos de sociabilidade, ou se você vai carregar uma galera com você lá, estilo Parça Neymar, né? Que cresce fica bancando os caras e eles têm que me acompanhar, porque eu quero levar o meu mundo antigo para esse mundo novo que eu tô entrando também. E as pessoas que passam por essa ascensão social, acho que vivem esse dilema entre também, que nem tu falou, dos parças, né? De trazer quem era, né, do meu ciclo para perto de mim, então eu vou lá e banco meus amigos e tal, mas também saber lidar com as novas regras e códigos dessa nova classe que eu não conheço e que talvez eu nunca tenha convivido com pessoas ali e tal. Então, tem esse desafio de deixar coisas daquele meu passado e aprender novos códigos e novas condutas desse universo aí, dessa ascensão que essa ascensão proporcionou. Me diz um negócio, Wesley. Você vem vivendo isso, né? Porque você me disse aí que tua mãe toda hora bate lá na porta da tua casa e pergunta. Pergunta não, afirma que você tá conseguindo fazer coisas que no tempo dela, na idade dela, ou quando ela tinha a mesma idade que você, ela não conseguia fazer. Você tem luto de melhorar de vida? Você tem medo desse novo buraco que você tá entrando? Quando eu penso ascensão na periferia, Michel, é uma reflexão sobre as lacunas no processo de ascensão das pessoas que estão próximas de mim, né, do meu entorno. Nessa minha trajetória, algumas coisas têm me chamado a atenção, como hoje o dinheiro, ele possibilita que eu compre o tempo dos meus amigos, não no sentido deles trabalharem comigo, mas eu falar que eu consigo pagar um transporte pra ele vir pra minha casa, já coloca ele numa outra situação dele pensar o trânsito dele. Uma coisa que ele poderia falar, eu não consigo ir pra sua casa hoje por tais fatores, ele já muda e fala, posso fazer isso e posso fazer mais outras coisas dentro desse contexto. As dores que eu sinto, elas estão muito relacionadas com as concessões que eu não consigo lidar. Então, eu tenho meu tempo de trabalho, por exemplo, ele mudou. O meu tipo de lazer mudou, eu não consigo estar sempre nos mesmos espaços que meus amigos, porque eles estão criando uma outra rotina e eu tô indo para outros espaços. As pessoas novas que eu preciso conhecer, então é muito sobre... Você não fica culpado, não? Culpado? Eu acredito que o sentimento de culpa é uma coisa que, assim, ela já tá bem distante da minha vida, sabe? Porque eu tô indo muito mais pra um lugar de um direito de acesso, de uma busca por oportunizar também um direito de acesso da minha mãe. Então é muito mais pra um lugar de felicidade do que uma culpa por estar vivendo no local, sabe? Eu fico muito, inclusive, feliz quando eu consigo possibilitar esses acessos das pessoas que estão ao meu entorno para além da minha mãe,
que hoje é minha prioridade quando eu penso em consumo. O importante quando a gente pensa nessa ideia de marcos de transição é isso. Que steps você vai cumprindo ali que vai mostrando essa ascensão? É o velho dilema do pertencer, do diferenciar, né? Você tem que se diferenciar e mostrar que a coisa tá indo bem, que você tá melhorando ali quando a gente pensa no primeiro pilar, mas você tá entrando num novo grupo. Então, o que me permite entrar num novo grupo? Então, quando a gente vê essa série de influenciadores, quando a gente acompanha a vida deles, e aí eles vão melhorando de vida, e aí eles começam vou fazer lipoled, aí é botox, aí é lente nos dentes, aí compra bolsa de luxo, começa a mudar, aí a audiência começa a criticar, porque vem, você não é mais a mesma pessoa, você mudou, mas a pessoa tá fazendo um movimento de ascensão, ela tá acessando novos espaços, ela tá passando marcos de transição na vida dela e ela tá querendo se inserir dentro desse novo grupo, da roda que ela frequenta. Porque se ela agora vai em outro restaurante, passa férias em outro lugar, tá fazendo outras coisas, ela quer ser aceita, né? E não é uma coisa escancarada, essa coisa de ser aceito, né? Você não chega num lugar e alguém olha pra você e fala, com essa roupa você não entra. Mas é sutil, são olhares, são comentários, é uma coisa velada que você vai falando, opa, para eu ser melhor aceito aqui, eu tenho que usar tal coisa, eu tenho que dizer que já fui num lugar. Então, às vezes, isso não é na roupa que você comprou, no sapato que você usa, mas é você sentar e dizer que já viajou num tal lugar, né? Então, marcos de transição está muito associado a isso. E quando a gente pensa essa transição, por exemplo, de uma classe média para classe média alta, e a gente vai pensando em pesquisa, é fácil a gente pensar, por exemplo, que classe média você pensa um kit básico de alguém que tem carro, plano de saúde, uma pessoa que consegue estudar numa escola particular, você ainda entra num pacote classe média. Eu vou fazer uma pergunta para você que é parecida com a do Wesley, mas eu acho que é diferente, porque você não ascendeu de classe na medida em que você não vem... Tipo assim, a vida que você leva hoje não é muito diferente em termos econômicos da vida que seu pai e sua mãe levava, mas você sai de Niterói, que é esse lugar maravilhoso que eu sempre cito nos episódios, mas é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde as pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem dentro do mesmo quadrilátero. Tudo que ensina no Abel, que é uma escola tradicional, é o que o mundo é. Né? É o que o mundo é. Se não ensinar no Abel, não existe. São 4 escolas ali que vocês não põem naquela. A pessoa que... Ela chega em Paris, compra uma bolsa falsa da Chanel. Minha mãe não sabe que é uma bolsa falsa da Chanel. Ela só gostou da bolsa. É um povinho de Niterói, sabe? Aquela classe média de Niterói. E aí você vai morar no Leblon, que é o outro mundo. E com um povo que anda na rua, o dinheiro cai. Não precisa nem trabalhar no Leblon, né? As pessoas estão andando na rua, o dinheiro tá caindo do bolso delas. Como é que foi pra você? Você ficou com medo de não conseguir nunca mais voltar a Niterói? Não é voltar de atravessar a ponte. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Não um medo de voltar, mas a gente volta diferente. Eu que sempre bati no peito e falei, amo Niterói é maravilha. Mas é muito fácil Niterói não dá pra dizer que Niterói é maravilha. Vai pra outro lugar, você se acostuma, né? Então, assim, sei lá, tem acesso a comer coisas e, enfim, tipos de serviço que agora eu chego em Niterói, eu quero tomar um café da manhã no domingo, aí eu saio, ai meu Deus, não tem um lugar bom pra tomar um café da manhã. Eu queria fazer uma reunião cidade. com você num café em Niterói. Não tinha, A né? Academia da Marina. Não tinha um café? Na praia do Leblon, de manhã cedo pra mim. Niterói. Eu encontrei Marina pra fazer uma reunião. Disse, Marina, vamos fechar um PPT, né? Nossa vida, fechar um PPT. E aí disse, vamos no tal café. E aí eu falei, Marina, eu não vou parar aqui em qualquer buraco. E aí tinha hotel em Niterói. Eu falei, vamos parar no café do hotel, né? Sabe, em qualquer lugar do mundo, até em Porto Alegre, né? Você chegar lá, entra no hotel, fala, moço, me dá uma Coca Zero aí, vou sentar aqui na recepção, não é? No café do hotel. E vambora. Em Niterói não podia. Tinha que ser hóspede. Só acredita? Niterói. Mas tá bom. Ficava no Mas isso Niterói. Que você falou, eu brinco que eu sou Helena low cost. Porque ao mesmo tempo que eu volto pra Niterói, e eu acho que o problema não é com a cidade, mas o seu repertório estético, de gosto, tudo muda. Porque você tá em contato com outras coisas. Mas ao mesmo tempo eu também ando no Leblon e não... A todo tempo o Leblon joga na minha cara que eu não nasci e cresci lá. É da hora que eu entro... E olha que eu não tô falando de uma pessoa de uma mulher branca, privilegiada. Eu imagino que ainda tá uma mulher preta, assim, entra no meu elevador todo dia. Porque as minhas vizinhas, elas adoram falar, você tá aqui há quanto tempo? Porque eu cresci, nasci na rua de trás, porque o meu filho estudou no Santo Agostinho e ela quer saber se eu sou dali também. Então tem uma coisa de uma ostentação que ela acontece e eles vão te mostrar que você não é dali. Então você fica num caminho do meio. Eu acho que muitas pessoas que vão vivendo esse movimento que é uma posição de imigrante, né? Toda aquela pessoa que passa por marcos de transição enfrenta essa migração de classe. É uma migração, que você vai ficar nesse pêndulo, que você se identifica com um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você tem que entender ali onde você tá no meio disso tudo. Wesley, você sofre isso? Você se sente no meio? Michel, é muito... Porque você é complexo, né? Porque você tá ganhando dinheiro, tá ficando famoso, vai ficar rico,
e vai dizer como que tu é periférico. Tu tá pensando nisso? Ah, demais. É muito louco falar sobre periferia estando em alguns locais de acesso, né? Pensar nessa questão dos marcos de transição, ele tá muito ligado em bens materiais, né? Tem uma foto que ela é muito simbólica, que ela até salva na minha galeria do Instagram, que é de um MC do Rio de Janeiro, que ele falando, né? A legenda da foto era ostentação isso daqui. E ele com a família dele, cada uma com um carrinho extremamente cheio, assim, para além do núcleo familiar dele, outras pessoas da família dele com o carrinho cheio. Então, acho que são marcos, assim, que estão para além, tipo, de ter um carro, uma casa, mas a possibilidade de dar para os próximos coisas que você passou dificuldade, que você viu as pessoas ali em torno, seja alimentação ou comprar um carro pra tia, pra mãe, falar, ó, o apartamento é seu. Por exemplo, a Ludmilla dando um apartamento pra avó dela, né? Acho que... Vi, adorei, com vista pro mar. Exatamente. Então, são ali marcos que falam que essa pessoa tá transitando entre uma outra classe, indo pra um outro local de protagonismo. Porém, para além disso, há situações de experiências inusitadas, né? Por exemplo, a galera em Dubai comendo carne com ouro, né? E como isso repercute quando chega na galera do mainstream, que há uma visão muito estereotipada que favelado não deveria investir dinheiro dentro desse contexto. Porém, dentro da periferia, há o julgamento da periferia com outros favelados, porque se conecta com uma outra coisa que é muito comum quando a gente pensa em mobilidade também, que é as pessoas caindo de classe, né? Essa questão de pensar o downgrade, ele vem... de uma instabilidade financeira que se constrói a partir de um medo muito grande de uma instabilidade que pode fazer com que hoje você tá tendo uma vida estável, amanhã a sua situação completamente mudou, sabe? Mas eu não tenho tanto receio de não ser visto como favelado, porque os símbolos e trejeitos eles ainda vão estar em mim. Acho que é muito do trabalho que a gente fez no Brasil Corre sobre ter ter estereótipos e coisas que estão dentro do meu subjetivo que vão me caracterizar. Mas eu vou te fazer uma provocação. Você acha que Condzilla ainda é periférico? O Condzilla... Porque ele agora é triatleta, ele sim. corre, ele é malhado, ele anda só com Lacoste, ele compra Comme des Garçons. Sim, tem a bicicleta de 22 mil reais. Isso, ele se correndo no Leblon assim, ninguém duvida que ele mora no Leblon. Mas ele é o Conde, as pessoas já identificam ele. Mas porque ele ficou famoso. Porque ele ficou famoso. Assim, eu acredito que na psicanálise, se ele fazer, ele leva problemas desse enfrentamento enquanto homem preto, produtor de cinema. E assim, no off... há desafios que ele enfrenta enquanto favelado. Por mais que numa leitura em sociedade ele não seja visto talvez como mais um favelado que passa pelos dilemas de escassez e subsistência, ele ainda vive essas coisas que estão dentro do subjetivo, sabe? E ele fala sobre periferia, né? Ele é reconhecido hoje globalmente por essa visão de levar a periferia pra dentro do cinema, por estar fechando o contrato da 5ª temporada agora da série da Sintonia, e por tantas outras coisas como os videoclipes, né? Tipo, uma série de favelados trabalha pra ele, mas ainda é o responsável por assinar a direção de todos os filmes que saem no canal dele, né? No público pode ser que ele não é visto mais como um periférico em relação à escassez, mas no privado, na vida íntima, provavelmente ele ainda lida com dilemas, principalmente nesse choque de coisas de não estar dentro do mesmo ecossistema que ele esteve no passado, sabe? Você sabe que eu estudei emergente, né? E eu convivi com essa gente um tempão. Estudei ricos, tradicionais e emergentes, mas os emergentes, esse aspecto da transição, acho que tem fases que são importantes. E você citava o caso do MC, eu não sei se ele vai ficar ajudando, honrando a família dele durante muito tempo, não. O que eu identifiquei na minha pesquisa foi que esse momento de transição, ele tem 3 grandes momentos que são duros por si só. O primeiro ponto é que quando você ganha dinheiro, você demora a entender que você ganhou dinheiro. Não é fácil igual parece, sabe? Eu ganhava 10 mil, eu começei a ganhar 30 mil, minha vida mudou. Você demora um tempo a entender que a diferença, que o impacto que tem na sua vida, ganhar 1.000 para ganhar 10, para ganhar 30. Demora, assim, não é fácil, não é da noite pro dia. Cai o dinheiro na minha conta, eu já vou lá. Por uma questão muito simples. A gente gasta o dinheiro da gente a partir das referências que a gente tem para gastar. Então, quando alguém vem de uma classe social e ela começa a ganhar muito mais, ela não tem nem referência para gastar aquilo tudo. É um dinheiro que sobra, mas rapidamente você resolve. E aí, como é que você começa a resolver? Que é o trajeto fundamental. É o que eu tenho chamado dessa primeira fase de resolução dos problemas do grupo. Antes de você começar a resolver os seus problemas, você vai resolvendo o problema da família toda. Que é algo típico de alguém que é pobre e enriquece. Antes de você começar a gozar daquele dinheiro, você tem que dar conta de arrumar a vida de todo mundo. E arrumar a vida de todo mundo é tirar o nome de todo mundo do Serasa, pagar plano de saúde, botar o filho do fulano do teu primo na escola, reformar a casa da sua avó, comprar uma casa pra sua mãe. Antes de você ter sua própria casa, você tem que arrumar a vida de todo mundo antes. E isso passa. Isso passa porque se você continuar enriquecendo, vai chegar um momento que você não precisa mais trabalhar para o grupo estar bem. E aí você vai focar no seu eu. E esse eu acho que é o momento mais delicado psiquicamente.
Porque ele cobra que você invente um novo self, invente um outro eu. E a invenção desse eu está muito pautado em investimento em coisas de consumo ou experiências que são também coisas de consumo. Então é só depois que você arruma a vida do grupo que você começa a viajar, que você começa a comprar um objeto de luxo para você, que você começa a pensar em ter um carro diferente, que você começa a deixar de ser o barrigudo e vai querer ser triatleta com bicicleta de 22 mil, que você começa a achar que talvez tenha que mudar de bairro. E esse é um momento delicado porque ele cobra um desligamento, um descolamento desse indivíduo do grupo, para ele poder viver, porque nesses novos ambientes as batalhas são outras. Mas esse não é o mais difícil. O mais difícil é depois que ele inventa ele, mesmo com a cabeça de periférico, ele vai continuar chegando no Leblon sem entender o que é o Leblon. E aí tem uma terceira fase que eu chamo do tatear, sabe? Você vai estar sempre tateando. Se lá na tua quebrada você chega e você sabe como é que pede um pão na padaria, como pede um café, como senta, se pode deixar fiado aquele dia, pela maneira como ele fala com você ou não pode. Se vai pagar no crédito ou não tem crédito. Quanto custa um café se alguém tá te enrolando? Nessa terceira fase, quando você já inventou o seu eu, você vai tatear tudo. E esse é um momento de muita insegurança para os novos ricos e para os emergentes de uma forma geral. Porque você sempre acha que está sendo ou enrolado ou não sendo aceito, com nenhum vínculo de pertencimento. E aí começam as estripulias, assim, as loucurinhas. Posso citar dois exemplos que eu gosto. Um é com as novas dicas em Miami, nessa invenção do selfie, desse eu. Há uma preocupação dos emergentes em aprender inglês. Eles acham que inglês é capaz de mudar a tua vida, porque na cabeça deles, e com alguma razão, quem fala inglês vive uma vida melhor. Então, se eles têm uma vida melhor, eles precisam aprender inglês. E é com razão, porque só 1% da população brasileira fala inglês fluente. E 5% tem capacidade de se virar. O 95% não sabe nada de inglês, tá? No Brasil. Então, eles almejam aprender inglês. E a gente, num restaurante em Bal Harbour, que é uma cidade, um condado chique, lá de Miami, elas chegam no restaurante e começam a pedir o drink. E aí é isso assim, né? Ela olhava pela cor e dizia pro garçom, the blue one, né? O azul, me traz o amarelo, me traz o vermelho. O garçom cubano, percebendo o sotaque delas, de um inglês que não era o inglês de alguém que foi treinado em escola bilíngue, começou a falar com elas em espanhol. E elas disseram, tá achando o quê esse cara de achar que eu saí da minha casa... Ficaram ofendidíssimas. Ofendidíssimas. E que eu não tenho capacidade de falar inglês com ele. A gente foi embora do restaurante. Porque o que para alguém da escola inglesa, né, nascido num bairro chique, era só tô tranquilo aqui, o homem tá querendo ser... Talvez o inglês dele não é bom, por isso que ele tá falando comigo em espanhol, porque ele sabe que eu entendo. Para elas era uma ofensa. E um segundo aspecto que eu acho que é muito importante, que coloca os novos ricos num lugar muito difícil, dessa eterna... Não sei se é assim mesmo ou não sei se estão fazendo isso, porque eles estão sabendo que eu não nasci nesse bairro chique, não tenho berço. É uma reclamação contínua de prestadores de serviço, motoristas, garçons, de que é muito mais fácil atender um rico tradicional do que atender um novo rico. Porque os novos ricos são muito mais ferrenhos no atendimento, talvez quase mal educados na maneira como se relacionam com as pessoas em posição subalterna a eles. E aí era um motorista que eu entrevistei aqui em São Paulo, que me disse um negócio que eu amei, que ele disse assim, é um inferno atender novo rico, porque eu não posso estar com o carro nada cagado, assim. Se cair uma chuva no meio do caminho, eu tenho que passar no lava-jato lavar o carro. Porque na hora que eu chegar na casa do novo rico, ele vai falar, você não lavou o carro para vir me pegar, não? O que jamais um rico tradicional faria. E na cabeça de um empregado, esse ou de um funcionário, ele está sendo escroto só porque subiu a cabeça o dinheiro dele. Mas não. Na cabeça desse novo rico, que eu espero que todo mundo que tem um carro de luxo, que um motorista vem ali buscar, tenha sempre um carro impecável. Será que esse cara, só porque sabe que eu não nasci nos jardins, ele tá me trazendo um carro sujo porque ele acha que eu não vou falar nada? É a síndrome do impostor da riqueza, É né? a síndrome do impostor da riqueza. Eu vou falar e pra me buscar sempre tem que ter o carro impecável. O que é um sofrimento psíquico sem fim. Não, sem dúvida. Assim, eu acompanho um pouco esse movimento do Conde, né? Do emagrecimento, de contratar diversos profissionais para ter a vida saudável e isso tem um custo gigantesco na rotina, não pode né? ser gordo. Rico não pode ser gordo. Não pode. Rico não pode ser gordo. E aí não tô sendo gordofóbico não, tá? Eu tô falando aqui pelo amor de Deus. Até porque seria até engraçado se eu fosse se eu fosse cancelado, cancelado por causa de gordofobia. Mas é um aspecto importante na condição da riqueza
que é a ideia de uma racionalização da vida, né? Rico não chora em enterro, não é? Você vai no enterro de classe popular, a mulher quer se jogar em cima da cova, né? Óbvio que eu tô falando em termos estereotipados aqui, tá? Ela fala, me leva junto, eu vou junto com você. Tem sempre uma choradeira. Não deixa Abre o enterrar, caixão no meio do caminho. Fecha o caixão quando sai da capela. Abre o caixão no meio do caminho, choram de novo. Abre o caixão de novo quando chega na boca da cova. Todo mundo abraça o defunto. Aí o fulano pula dentro da cova. Isso é um negócio que não tem em enterro de rico por conta da racionalização das emoções, né? O rico, ele marca sua distinção também, mostrando que tem um controle sobre o seu próprio corpo. Equilíbrio e a ponderação, né? Um controle sobre o seu próprio corpo de um tom jeito de fala, tudo. Sim. que alguém das classes populares não tem. E aí, o que é interessante é que a gordura é um sinal que você, claro, visível, de que você não está racionalizando parte do seu consumo da vida. Então, as mulheres ricas me falavam que é chiquérrimo como você chegar num lugar e diz não obrigado para tudo que te oferecem. E a gordura é um sinal visível de que você não está tendo controle sobre algum espaço da tua vida. Seja por vontade, gosto, doença, qualquer coisa do tipo, mas há ali um descontrole dado. Então, o rico não pode. E quando você cai nesse lugar da bicicleta de 22 mil, é o máximo da racionalização. O triatleta, o tio que toma banho 5 horas da manhã gelado, tendo banheira de água quente na casa dele, é um sinal claro da racionalização. É aquele que diz, faço isso porque é melhor. É porque eu quero? Não, mas é porque é o melhor. É como isso porque eu quero? Não, porque é o melhor. Vou lá andar em frente, fazer meu funcional na Praia do Leblon porque eu quero? Não, mas é porque precisa ser feito. Esse do que precisa ser feito, mesmo tendo a chance de não precisar fazer o que precisa ser feito, porque pobre faz o que precisa fazer. Rico tem a chance de não fazer. É o máximo da distinção. É marco pra chuchu esse negócio. Doloroso demais, Mas sabe né? que isso que você falou, eu só não posso deixar, porque essa frase mexeu muito comigo. Eu ouvi o podcast do Collor lá. Collor versus Collor, que pra mim foi ótimo, porque eu tive um acesso a uns bastidores que eu não vivi. Você tinha nascido, né, querida? Eu nasci no ano do isso que eu ia impeachment. falar, Eu nasci no ano do impeachment. Você não viu na televisão, Eu vi na televisão, entendeu? E aí, quando eles têm o episódio lá, eu não vou dar spoiler, isso não é spoiler, porque já aconteceu, né, gente? História, então. Ele morreu, o irmão morreu, olha. Muitos morrem. O Pedro Collor morreu. O PC Siqueira também. O PC Siqueira Farias. Também. PC Siqueira não, gente. Não, Siqueira Tô matando youtuber. Tô matando youtuber, gente. Pelo amor de Deus. É a Você é jovem, você tem outras referências. Eu sou jovem, meu PC era outro. O PC Farias, ele, né, tinha a figura, ele era um cara gordo, bigodudo e tudo mais, mas ele tem um momento que ele precisa emagrecer pra fazer fuga e tal. E aí tem uma frase que a mulher falou, eu fiquei Ele emagrece assim, pra fugir. não, tem que ouvir a treta. Mas ele tem uma frase seguinte que eu acho que resume muito bem o que o Michel falou, que eu tinha até anotado aqui, que é melhor ser rico com fome do que pobre de barriga cheia. Esse era o mantra do PC. E eu falei, Ravena. nossa... O PC fez Ravena. Que é o comedido, é onde se acessa e toda a questão ali que eles tinham pra lidar com classe, principalmente naquela época. Mas maravilhoso. Bom, acabamos, hein? Vambora aqui pro final, você já sabe. A gente, quando chega no topo do copo, a gente vaza mais. Joga na roda. Carmela Moraes, que trazes? Olha, hoje eu deixei o Netflix de lado e trouxe um livro que se chama Primatas da Park Avenue. Não sei qual é, eu li. Que é dessa autora, né? Antropóloga, americana. né? Pois é, Ela eu tem tava... um defeito, que ela é antropóloga biológica. Ela gosta de umas brincadeirinhas com gene. Mas é legal, interessantinho. Então, eu tava na dúvida se ela era antropóloga mesmo, mas ela pode dizer que é, mas eu diria que ela não é. O nome dela é Wednesday. You are not. Se ela estiver ouvindo a gente, né? E a gente tem uma audiência internacional. O nome dela é Wednesday Martin. É nome de americano. Quarta-feira. Que difícil. É a Wandinha. É a Wandinha. Wednesday, Mas é que escreve diferente, mas tudo bem. Mas, então, ela conta ali quando ela mudou com o marido e com o filho pequeno pra Park Avenue, que quem via Gossip Girl aí sabe o que eu tô falando, que é um bairro em Nova York dos muito, 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 muito ricos, que é o Upper East Side. E aí é muito interessante porque ela traz esse tom da antropologia pra contar como é que foi essa experiência dela. Então, ela, desde assim, de como que ela consegue
comprar um apartamento num prédio, porque não é assim, sou rica, tá aqui meu dinheiro, compro. Não, tem que ser aceito pela associação dos moradores do prédio. Pra inscrever o filho na escola do bairro e tal, também tem que ser aceito. Aí tu tem que... e ela vai descrevendo, assim, tal qual. Por isso que é primatas, ela vai fazendo essa comparação, assim, com a antropologia e vai contando como é que os códigos e as regras ali desse espaço, dessa cidade aí, onde os multimilionários moram. Então, é bem divertido. Eu gosto também. Ela tem esse defeitinho, mas é bom. Mas é bom. Eu comprei o meu em Nova York, verdade, logo quando saiu. Ai, chique, distinção, Chique. É diferença. O meu é ali no Kindle aqui mesmo. Marina Rolle. Olha, eu trouxe aqui um filme nacional, Casa Grande. É um filme que foi lançado em 2014. Eu sei. E que tem tudo a ver. Na época foi aquele contexto da crise do Ike Batista. E aí eu lembro que isso foi muito relacionado. Mas é uma típica família de classe média alta do Rio de Janeiro, que tem um filho que estuda no São Bento, que é uma escola super tradicional. Aquela família meio aparências, com o Marcelo Novaes, ele é o pai de família e tudo mais. Então tem aquela coisa da casa, da Barra da Tijuca. Que Horas Ela Volta? Eu acho que achei que o Que Horas Ela Volta foi depois, não? Eu acho não que sei. depois. Mas segue, desculpa. Que Horas Ela Volta, eu acho que ele é mais recente. Eu até pensei no Que Horas Ela Volta, mas como ele é mais conhecido, eu lembrei desse aqui também. Eu adoro esse filme. E é sobre essa família em declínio, e aí eles começam a perder dinheiro, e aí tem uma coisa da fachada, e aí o filho da família, ele tá no último ano ali, mas ele o pai tem que demitir o chofer da família, e o filho tem que ir de ônibus pra escola. E aí o filho começa a ter acesso a uma outra realidade, que eu acho que traduz muito esse choque aqui de marcos de transição e de distinção que a gente falou aqui. Wesley Xavier, que trazes? Eu quero indicar um perfil no Instagram, que é uma intelectual diferentona, a Bárbara Carini. Achei que você ia me indicar. Mas fala. E ela fala sobre classe e raça, e ela também é idealizadora da escola Maria Felipa, que é uma escola afro-brasileira, assim. No perfil dela, ela compartilha muito esses nuances entre classe e raça que permeiam nossas escolhas e construções de individualidade no Brasil. Legal. Olha, eu tenho 2 dicas. Uma é o Jabá. Quem gostou dessas coisas aqui que a gente falou, eu bati um papo com o Átila Yamarino no podcast dele. Michel Coforado do Átila lá no YouTube, você acha? Mas o nome do episódio é Por que Ser Rico no Brasil Dá Tanto Trabalho. E para falar de outros, né, não ficar só no Alto Jabá, tem um documentário que tá no YouTube também que vale super a pena de assistir. Eu adoro. Se chama Um Lugar ao Sol. É um diretor, documentarista do Recife, de Pernambuco, se eu não me engano, que entrevistou moradores de cobertura. E uma das entrevistadas diz que morar em cobertura é ótimo porque o sol chega primeiro. Nossa, esse documentário é muito bom. Adorei. É muito bom. Esse é o Brasil. É isso, gente. Vambora, vamos terminando aqui. Carmela Moraes, beijos. Um beijo, caóticos. Marina Rolle, tchau, tchau. Tchau, tchau. Wesley Xavier, hasta luego. Tchau, Michel. Eu, Michel Coforato, fico aqui também, né? Não tem jeito. Vou embora, mas volto no próximo, hein? Daqui a 15 dias. Volta também. Tchau.